Nós paramos aí na página de número 174, então vamos responder essas questões, depois abrirmos em Efésios 2, quem já quiser abrir já em Efésios 2, de 1 a 10, para a gente responder as nossas perguntas da nossa devocional da semana passada, né? Então, o estudo foi sobre graça divina e nós temos aqui duas perguntas aqui para discussão na página 174. Mas antes vamos fazer uma oração. Quem não tiver o livro, tem dois ali ainda, né? Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos estar aqui para aprendermos mais da Tua Palavra. Abra o nosso entendimento, Senhor, o nosso coração, para recebermos a mensagem do Senhor. Ó Deus, assim oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Página 174, a primeira pergunta é: a virtude da graça de Deus é superior às suas demais virtudes? Será que a virtude da graça de Deus é superior às outras virtudes? Será que o atributo da graça de Deus é superior aos outros atributos? Deus é perfeito em todos os seus atributos, em todas as suas virtudes, né? Não tem um maior do que o outro, porque Ele é perfeito em todos os seus atributos. A outra pergunta é: como a graça de Deus opera a favor da salvação e da santificação do homem? Dando vida e poder, fé e obras, né? Então, a graça do Senhor opera na minha e na sua vida, como diz o texto de Efésios, que a gente vai ler agora, né? Ele vos deu vida estando vós mortos nos seus delitos e pecados. E nos dá poder para viver com fé e com boas obras, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria e até os confins da terra. Vamos então abrir a nossa Bíblia lá em Efésios capítulo de número 2, nós vamos ler dos versículos de 1 a 10, que é a devocional da semana. A palavra de Deus diz assim: Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Até o versículo 3, a nossa situação é triste, né? Horrorosa, é horrível. Filhos da ira, filhos da desobediência, inimigos de Deus, mortos em delitos e pecados, vivendo segundo o príncipe da potestade do ar, que é o diabo, governando, né, a vida do pecador. Mas a partir do versículo 4 tudo muda. Olha o que diz o verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Glória a Deus. Isso é a obra de Deus da sua vida, irmão. Muita obra de Deus, né? Que bênção. Primeira pergunta da devocional é a seguinte: qual o ensino central dessa passagem? Essa passagem está falando de quê? Essa passagem está falando, no título ele está dizendo, né, do pecado para a salvação pela graça. Está vendo esse negrito aí? Escrito acima do capítulo 2, tem um título, né, que diz do pecado para a salvação pela graça. É justamente isso. Da condição de mortos
espiritualmente para a condição de vivos pela graça de Deus. Segunda pergunta da página 175 é: que relação há entre o ensino do texto e a pessoa de Jesus? O que esse texto tem a ver com Jesus? O que vocês acham? Nós somos salvos através de Cristo Jesus, né? Salvação é por meio dele, não é por meio das nossas obras, mas é pela fé em Cristo, né? É por meio da obra, a única obra que salva é a obra de Jesus lá na cruz. Essa salva. O resto não salva não, né? Por mais que você faça milhões de boas obras, ainda vai ficar devendo. Nunca nos salvará, porque o preço do pecado e a morte tem que pagar o pecado com a vida, né? E foi isso que Jesus fez por nós, graças a Deus. Então, basta que você creia na obra dele, no sacrifício dele realizado para a sua salvação. Aí isso traz paz, né? Você não vai ficar mais aflito. Ai, meu Deus, o que eu tenho que fazer para ser salvo? O que eu vou fazer? Não é o que você vai fazer. Você vai apenas crer naquele que fez por você. Amém? Você creu? Você tem a sua fé em Jesus? Deposita a sua confiança inteiramente nele? Aí você vai encontrar paz. Glória a Deus. E aí a terceira pergunta diz assim: qual é o seu compromisso diante desse ensino, desse texto lido? Qual o seu compromisso? Meu compromisso eu coloquei aqui: viver com gratidão, fé e boas obras. Gratidão, fé e boas obras por meu Senhor e meu Salvador Jesus. E aí a última é para você fazer uma oração, uma pequena oração, né? Escreveu aí? Se você não escreveu, escreve depois. Faça a sua oração, né? A minha oração eu escrevi assim: meu Deus e Pai, graças dou, porque nos deu a vida em Cristo Jesus. Nos livrou da escravidão do pecado e da morte do diabo. Por tua graça nos salvou. Grande é a tua misericórdia e amor para conosco. Eu te amo, ó Senhor, meu Deus. Aumenta a nossa fé, comunhão e esperança no Senhor. Nos faça crescer em boas obras, em nome de Jesus Cristo. Amém. Alguém quer compartilhar a sua oração também? Momento oportuno, um de cada vez, para não dar tumulto. Não deixe de fazer também, de escrever também a sua oração, né? Deus quer ouvir a sua oração, amém? Sua oração é importante para Deus, em nome de Jesus. Virando a página 176, o estudo de hoje vai falar sobre orgulho. Alguém aqui tem orgulho? Esse pecado terrível? Misericórdia. Nós, pecadores, somos orgulhosos por natureza pecaminosa, né? Mas vamos ver como vencer isso. Romanos 12:16 diz aí, ó, na página 176. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com quem é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Amém? Então, no Antigo Testamento, tem a palavra sobre orgulho, e todas elas descrevem a exaltação de si mesmo e a presunção ou rebeldia. O orgulho aí é a exaltação de si mesmo e a presunção e rebeldia. No Novo Testamento, duas palavras no grego. A primeira significa esticar o pescoço, ampliar, sugerindo que o orgulhoso é aquele que busca posição de destaque entre os outros, apresentando-se como mais importante do que os demais. Orgulho. E a outra palavra no grego aí no Novo Testamento para falar sobre orgulho que significa uma garantia
insolente, que confia em seu poder ou seus recursos pessoais, a ponto de desprezar ou violar as leis divinas e os direitos das pessoas. Como eu disse, todos nós, por natureza, somos orgulhosos, né? Uns mais, outros menos. Mas você já viu a pessoa que, assim, nariz empinado, cheio de si, cheio de orgulho? Já encontrou com esse tipo de gente? É difícil, né? Tem uns que chegam também a ser arrogante, além de orgulho, porque a arrogância e o orgulho caminham juntos, né? De mãos dadas, né? Então, é uma presunção cegamente guiada pelas experiências imprevisíveis. Aliás, o orgulho cega o indivíduo para não reconhecer o seu pecado e a sua incapacidade para determinadas tarefas. Por isso, ele é descrito como uma visão elevada em real de si mesmo. O orgulhoso, ele não tem a real compreensão de si mesmo, porque se ele vê o seu pecado, né, vê quanto ele é pecador, ele vai baixar a bola, né? Não vai. Agora, quando ele se acha, né, então aí é fácil do orgulho crescer. O orgulho é a base do pecado da rebelião. Olha aí que coisa terrível. A base da rebelião é o orgulho. A fonte primária de todos os pecados, meu Deus, porque ela constrói a falsa segurança do individualismo, da autonomia e da independência. Essa foi a primeira manifestação do pecado do princípio com Adão e Eva, né? Então, o orgulho ali entrou no coração de Adão e Eva, seduzidos pela sua própria cobiça e orientados por Satanás, decidiram violar a dependência de Deus. Vamos ser independentes. Vamos depender de Deus, não. Vamos ser independentes. E aí, para tentarem criar sua própria soberania como Deus, e o resultado dessa busca foi devastador. Por isso, o orgulho sempre precede a queda, como diz Provérbios 16, 18, né? O orgulho precede a queda. Quando o orgulho entra no coração de Adão e Eva, eles caíram no pecado. Já no pecado do orgulho, né? E uma coisa vai puxando a outra, né? E assim também nós, pecadores, né? Filhos de Adão e Eva. O orgulho precede a queda. Uma pessoa orgulhosa, mais cedo ou mais tarde, o tombo vai ser feio. Em Tiago e também em 1 Pedro, né? Lemos que Deus resiste ao soberbo, Deus resiste ao orgulhoso. Contudo, aos humildes concede a sua graça. Uma vez que nós somos feitos cristãos, irmãos, o cristão não pode ser orgulhoso. O cristão, necessariamente, ele precisa ser humilde. Por isso que Jesus disse, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele reconhece que sem Deus ele não é nada, não tem nada e depende inteiramente da graça e da misericórdia do Senhor. Então Deus odeia o orgulho e resiste aos orgulhosos. E até que se humilhem, permanecerá distante de tais pessoas, né? Permitindo que sejam entregues aos seus abismos espirituais, a fim de sofrerem por causa desse afastamento e a ira divina e o juízo divino, conforme pode ser visto em Malaquias 4:1 e Romanos 2:5, né? Todos nós precisamos ser cautelosos com as motivações do nosso coração. Você vê o que Davi ora no Salmo 19? Né? Ele pede para Deus, Senhor, me livra, né, dos meus pecados ocultos também,
e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. E lá no Salmo 139, versículo 24, quem sabe dizer a oração de Davi lá também, que ele faz, com relação a esse aí, o coração. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Davi sabia que o seu coração de pecador é orgulhoso, então ele pede: Deus, me sonda, me livra do caminho errado, do caminho do engano, do orgulho, da vaidade. Me guie pelo caminho eterno, né? Todos nós precisamos de estar vigilantes quanto ao nosso coração, porque conforme de Jeremias 17:9, enganoso é o coração e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Só Deus, né? Nós muitas vezes nos enganamos a nós mesmos. Até mesmo na nossa espiritualidade. Até mesmo na espiritualidade nós podemos cair em orgulho, né? Já tem um livro chamado Cartas do Coisa Ruim, que fala de um diabo velho ensinando um diabo novo. Esse livro é escrito por C.S. Lewis, né? Chamado Cartas do Coisa Ruim. É um diabo velho ensinando um diabo novo como as artes da tentação. E aí, esse diabo novo escrevia para o diabo velho para pedir conselhos, né? E aí, ele estava tentando um servo de Deus, que era uma pessoa de oração, né? E ele estava tentando de todas as maneiras, todas as formas, para ver se parava de orar, né? Ver se esse servo do Senhor parava de orar. E não estava funcionando, as tentações estavam lá, aí que ele orava mais, e aí ele, o que eu faço, né? Parece que é o sobrinho, que era o diabo velho, o diabo novo, escrevendo para o tio, o diabo velho. O que eu faço? E aí o diabo velho falou para o diabo novo: olha, faz o seguinte, já que ele não para de orar, você está tentando fazer ele parar de orar, ele não quer parar de orar, você vai colocar o orgulho no coração dele assim, ó: nossa, como eu sou um homem de oração, como eu sou espiritual. Enche o coração dele de si mesmo, de orgulho, né? Para ele achar que ele é o cara, que aí as orações dele não vai passar do teto. Então, essa foi a tática, né? Olha o que o inimigo também, aliado com o nosso coração pecaminoso, nós temos que estar vigilantes, para não cair no orgulho, até mesmo quando você é uma pessoa de oração, uma pessoa de leitura da palavra. Aí você começa a achar que você é melhor do que os seus irmãos, porque você lê a Bíblia, porque você ora, porque você vem à igreja, porque você evangeliza, porque você discipula. Não somos melhores, né? Somente pela graça de Deus. Quando Paulo fala assim, eu trabalhei mais do que todos eles, mas não eu, mas a graça de Deus em mim. Se não fosse a graça do Senhor, como nós estávamos compartilhando quarta-feira, né, no grupo discipulado Vida a Vida com os homens, que tudo de bom que tem em nós vem de Deus, vem do alto. O que resta em nós é o pecado. Eu que você como pecador, o que o pecador produz? A única coisa que nós conseguimos produzir de nós mesmos é pecado. O que tem de bom em você é Deus, é graça de Deus. Não é você que está produzindo, é Deus que está produzindo na sua vida. Amém? Isso nos ajuda a manter mais humildes, né? E menos orgulhosos. O orgulho é pecaminoso.
nos afasta de Deus, nos faz exaltar em nós mesmos aqueles sentimentos que mais necessitam ser humilhados na relação com Deus e com as pessoas. Nós temos três aplicações aqui. Primeiro, ore, peça a Deus para lhe dar discernimento e perceber os frutos do orgulho em sua própria vida, a fim de tratá-los. Peça também amor pelo anonimato, prazer de incentivar e servir aos outros todos os dias. Associe-se com os humildes. Então, ore. Sonda-me, ó Deus, conhece meu coração. Prova e conhece meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e me guie para o caminho eterno. Além de orar, confesse. Quem sabe de cor 1 João 9? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confissão. Confesse cada fruto do orgulho em sua vida, pedindo perdão a Deus por cada um. Faça o mesmo com aqueles que foram feridos por seus atos orgulhosos. Peça perdão. A humilhação do nosso pecado produz exaltação, enquanto que a exaltação do nosso pecado produz humilhação. E por último, humilhe-se, porque Deus ama a beneficência e beneficia a humildade e tem intimidade com o humilde. Então, a humildade não é apenas um estado de emoção, é uma decisão de pensar, agir contra todas as formas do orgulho, em honra e submissão de outrem e de servi-lo alegremente. E o maior exemplo de humildade que nós temos na Bíblia é o próprio exemplo do Senhor Jesus. O que Jesus fez para mostrar aos discípulos a humildade? Ensinando na prática. Além de muitas coisas que ele fez uma que tocou e nos toca também, né? Sobre essa questão da humildade. Não sermos orgulhosos, mas humildes. Ele sendo mestre e senhor, o que ele fez? Lavou os pés dos seus discípulos, dos seus alunos. Está disposto também a lavar o pé do seu irmão? A servir? Mesmo que isso pareça humilhante, né? Então, que fique para nós essa lição, né? Combater o orgulho e sermos humildes. 2 palavras para a gente levar para casa, né? Orar contra o orgulho e vigiar e dizer, sonda-me, ó Deus, me livre de ser orgulhoso. E vai mostrando, Senhor, se eu estou sendo orgulhoso, me faça humilde. Jesus disse, eu sou manso e humilde de coração. Nós, como seus discípulos, devemos também ser assim. Amém? Na página 178, fica aí então as perguntas para discussão para a próxima semana e também a devocional, né? Para você fazer a devocional para que possamos compartilhar quinta-feira que vem, se Deus quiser. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor, nós reconhecemos que somos orgulhosos, somos pecadores, somos maus, mas a Tua graça, ó Deus, nos alcançou e transformou a nossa vida. E se nós temos humildade, não é porque nós produzimos, é porque o Senhor está fazendo isso na nossa vida.
Por isso, ó Deus, nós queremos cooperar com o Teu Espírito Santo, para que o fruto do Espírito Santo, que é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, prevaleça sobre as obras da carne. Ó Deus, faz-nos humildes, faz-me humilde, Senhor, humilde e manso de coração. Perdoa, Deus, o meu orgulho, a minha vaidade, a minha arrogância, a minha estupidez. Me perdoe porque eu sou um pecador. Me ensine a cada dia a ser humilde, ó Deus, e assim viverem de maneira que agrade ao Senhor, a cada um dos meus irmãos e irmãs. Ó Deus, nos ajude. Nós te pedimos e te agradecemos, porque bem-aventurados, felizes, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.